Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro. Você que está aí antenado, né, no nosso canal no YouTube, visando aí a preparação para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte e em seguida, prometido ainda aí para o nosso ano de 2017 também, o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, mais uma vez, a gente está aqui no nosso canal no YouTube para falar sobre Estatuto dos Militares, uma matéria que está dentro de normas pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Você já deve me conhecer de outras aulas, essa aula é a aula 2, já tivemos a nossa primeira aula que está disponibilizada também de forma grátis aqui pela Loja do Concurseiro no YouTube, né? E você já me conhece, eu sou o professor Emerson Castro, trabalho aqui na Loja do Concurseiro tanto com a parte de matemática quanto com essa parte voltada para a área militar, por já ter sido militar do Exército Brasileiro, né? Minha formação é em matemática, mas fui oficial do Exército Brasileiro, primeiro cheguei a primeiro tenente do Exército e desde 2009 sou da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente sabe que o Estatuto dos Militares de todas as polícias do Brasil, ele, na sua maior parte, ele é oriundo do Estatuto dos Militares, né, do Exército Brasileiro, no caso. Vocês já viram na aula 1 que a Polícia Militar ela é uma força reserva, né, uma força auxiliar, reserva do Exército. Então, o Estatuto dos Militares que nós estamos trabalhando, ele vem, na verdade, do Estatuto dos Militares do Exército. E por eu já ter sido oficial do Exército Brasileiro e por ser policial rodoviário federal, que tem algo também parecido com a parte do Estatuto, a gente está aqui hoje para poder dar continuidade, já passando aqui para a nossa aula de número 2. Uma aula extremamente importante, você vai entender por quê a partir de agora. Vem comigo, presta atenção. Mais uma vez a numeração da lei, porque em algumas questões não vem escrito de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. Não, às vezes vem conforme, de acordo, segundo a lei número 4.630 de 76, aí a pessoa fica, meu Deus, essa numeração é referente a o quê? Qual lei? Será que é o Código de Trânsito Brasileiro? Será que é o Estatuto do Desarmamento? Ou será que é o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte? Então, é interessante que você tenha essa numeração em mente. Nós já comentamos isso na aula 1. A lei é uma lei antiga de 1976, porém, ela teve várias atualizações até aí a década de 90. Todas essas atualizações estão incutidas já nas nossas videoaulas. Todas as nossas videoaulas estão prontas para o concurso de 2017, já aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, ok? Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar do artigo 12 ao artigo 18, presta atenção. Aqui eu disse ainda há pouco para você que é uma aula extremamente importante, a aula 2, e agora eu vou te dizer mais, tá? Presta bem atenção, cuidado com essa informação. Talvez seja a aula mais importante de todas com relação a essa disciplina de Estatuto dos Militares, tá? Por quê? Porque nós vamos falar da hierarquia e da disciplina. Hierarquia e disciplina são os dois pilares de qualquer instituição militar, seja uma força armada, como Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, no caso aeronáutica, ou polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, tá? Então, não se concebe uma instituição militar sem que nós tenhamos muito bem definido o que é hierarquia e o que é disciplina. É básico, são os dois pilares. Se uma das duas se for quebrada, se um desses dois pilares for quebrado, toda a estrutura militar cai por terra, tá certo? Muitas das vezes eu vou falar nas minhas aulas HD. Quando eu falar HD, você já sabe que é hierarquia e disciplina, tá certo? HD, hierarquia e disciplina. Vamos em frente, olha só. O que vem a ser essa HD, essa hierarquia e disciplina?
são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Presta bem atenção. Eu te falei que a hierarquia e a disciplina são como se fossem os dois pilares de uma instituição militar. O próprio conceito que está na lei diz isso, ó, são a base institucional da Polícia Militar, tá certo? Entenda aí, Corpo de Bombeiros Militar também. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então é claro que quando você entra numa força militar, você entra em uma determinada patente, em um determinado cargo. E à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo hierarquicamente. E com isso, o que cresce? A sua autoridade e a sua responsabilidade. Tá certo? Tranquilo? Mas Emerson, a gente entra como soldado, como cabo, como é que funciona? A gente vai falar hoje ainda nessa aula como é que funciona isso exatamente, tá? A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. É a ordenação da autoridade. Então, para que você comece a entender, mais lá embaixo nós temos o soldado. Depois nós vamos subindo o cabo e vai até chegar nos oficiais, sendo lá no final o coronel, tá certo? Essa questão aí é que funciona a hierarquia, são a sequência dos graus hierárquicos, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. O soldado tem uma determinada autoridade, obviamente como ele está na base dessa pirâmide, digamos assim, a autoridade dele é muito pequena. Quando ele é promovido a cabo, a autoridade dele cresce um pouco mais. E, obviamente, o coronel que está lá no topo vai ser aquele que tem a maior autoridade dentre todos. Beleza? A ordenação faz-se por postos ou graduações. Emerson, o que é posto e o que é graduação? A gente vai falar já já, mas eu te adianto que posto é o nome dado aos cargos dos oficiais e graduações é o nome dado ao cargo das praças. Emerson, quem são os oficiais e quem são as praças? Calma que nós vamos falar. Nesse primeiro momento, só fica com isso na tua cabeça. Posto é para oficial e graduação é para praça. Fala-se os praças ou as praças no meio militar. Está valendo qualquer um dos dois, tanto os praças quanto as praças. E dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, pela antiguidade num ou noutra. O que é que ele quer dizer? É óbvio que essa ordenação da autoridade se faz dentro dos níveis hierárquicos. Então é claro que um coronel tem uma autoridade maior do que um soldado, isso é óbvio. Mas o que ele está querendo dizer aqui agora? Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, exemplo, 2 capitães, eles estão no mesmo posto. 2 cabos, eles estão na mesma graduação. Emerson, e agora? Como é que eu sei quem é que tem mais autoridade do que o outro? Faz-se pela antiguidade. Antiguidade, já sei, Emerson, eu já sei. Antiguidade é aquele que é mais velho. Negativo. Nem sempre é o mais velho. A antiguidade tem a ver com tempo de serviço naquele posto ou naquela graduação. A grosso modo falando, para que você entenda, se eu tenho na minha frente 2 capitães e tem um capitão que é capitão há 1 ano apenas e o outro capitão é capitão há 3 anos já, o que tem 3 anos como capitão será o mais antigo. Ele exercerá uma maior autoridade do que aquele capitão que só tem 1 ano. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Claro, você demonstra que está respeitando a hierarquia quando você acata essa sequência da autoridade. Não há o que se pensar em um cabo querer ficar estressado, querer ficar nervoso, desobedecer uma ordem de um sargento.
de um capitão, de um major, a menos que essa ordem seja ilegal. Beleza? Vamos em frente. Disciplina policial militar. Falamos, aqui nós batemos a hierarquia propriamente dita. Veja como funciona a lei. Aqui nós falamos do geral. Hierarquia e disciplina são a base institucional da polícia. Nesse tópico a gente falou somente sobre a hierarquia. E agora a gente vai passar para a disciplina. É a rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se no perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Eu gosto de dizer o seguinte, grava basicamente até aqui, rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos e normas, ou seja, tudo aquilo que rege a vida de um militar, seja ele da Polícia Militar do Rio Grande do Norte ou do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte. Rigorosa observância de tudo que está previsto na lei. Isso é a disciplina policial militar. Vocês vão ver que enquanto alunos do curso de formação serão muito cobrados com relação à hierarquia e disciplina, porque a base institucional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é a hierarquia e disciplina. Quando você tem isso bem solidificado, a instituição militar ela cresce. Quando um desses pilares tende a se roer, tende a quebrar, a instituição militar ela tende a não crescer da mesma forma. Beleza? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, ou seja, não tem exceção. Disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Vamos relembrar? Ativa é aquele policial, aquele bombeiro militar que está exercendo uma atividade ainda para a polícia, para a sociedade, está fazendo ronda no bairro, está correndo atrás de elementos infratores da sociedade, está dentro de um escritório lá na parte administrativa da Polícia Militar, mas ele ainda está exercendo alguma atividade. Então é dito na ativa ou da ativa reserva remunerada, entenda mais ou menos como se fosse, por exemplo, aquele camarada que é aposentado. Emerson, é só essa situação exatamente? Não, mas a reserva remunerada nós já até falamos na aula 1. Uma das maneiras de você ir para a reserva remunerada é você pagar toda a sua etapa, cumprir todo o tempo de serviço público militar, no caso, e aí ir para a sua aposentadoria. E aqui é chamada de reserva remunerada. O policial, ele não é um aposentado, basicamente, ele é um elemento da reserva remunerada, tá? E o reformado, nós falamos também, é aquele camarada que de repente foi afastado por um problema psicológico, por uma limitação física, por uma limitação motora, ou porque ele atingiu uma idade muito idosa e não tem mais condições de ser convocado. Lembra que o da reserva remunerada pode ser convocado mediante aceitação voluntária, caráter transitório, ato do governador do estado, beleza? Reformado não pode mais ser convocado. Emerson, então, quer dizer que todo esse pessoal tem que ter essa disciplina e esse respeito à hierarquia? Exatamente. Todo esse pessoal, mesmo se você já estiver na reserva remunerada, você não pode, por exemplo, sendo um sargento, chegar para um coronel e proferir palavras de baixo calão, ofendê-lo, dizer que não o obedece, que não tem respeito por ele, porque você ainda assim pode vir a ser punido. Beleza? Artigo 13. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Então você tem aqui dentro de um círculo hierárquico, como eu costumo dizer que são as famílias. Nós temos, por exemplo, a família dos oficiais, nós temos a família das praças. Então aí nós vamos ter os círculos
hierárquicos. É como se fosse uma família. Então, tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Não existe o que pensar, Emerson, eu sou coronel e ele é capitão. O coronel tem mais autoridade do que o capitão? Tem, mas o respeito ele tem que ser mútuo, tá certo? Não existe a situação de humilhação, não existe a situação de eu mando e você obedece, pronto, a humilhação não. Existe o respeito mútuo. 14. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no quadro e parágrafos seguintes. Presta atenção que nós fizemos uma tabela bem interessante para ti, com destacamento das cores, para você entender bacana, tá? Nesse primeiro momento, nessa primeira tela, nós colocamos para vocês, né, somente os círculos hierárquicos referentes aos oficiais. A família dos oficiais se divide em 3 círculos hierárquicos: os oficiais subalternos, os intermediários e os superiores. Quem são os oficiais subalternos? Segundo tenente da Polícia Militar e primeiro tenente. Então veja, se falar na prova em tenente, não interessa se ele é primeiro ou se ele é segundo tenente. Ele é um oficial subalterno. No início da aula, não sei se você lembra, eu falei que eu fui oficial do Exército e cheguei até primeiro tenente do Exército Brasileiro. Então, eu passei primeiramente pelo segundo tenente e fui até o primeiro tenente. Beleza? Tranquilo? Emerson, então, quer dizer que o primeiro posto, veja que oficial tem posto, o primeiro posto de um oficial é o segundo tenente? Exato. Só diz que é oficial, pelo menos aquele que chegou em segundo tenente. Depois ele é promovido para primeiro tenente, ele continua ainda sendo oficial subalterno. Olha a cor que tá, beleza? Depois ele passa para capitão. Quando ele passa para capitão, ele não é mais um oficial subalterno, ele é um oficial intermediário. Tá certo? É o único que está dentro dos oficiais intermediários. É um círculo hierárquico só dos capitães, chamado de oficiais intermediários. De capitão ele passa para major. Chegou em major, já é outro círculo hierárquico. Círculo hierárquico dos oficiais superiores. É aqui que nós temos a cúpula que mais tem autoridade dentro de uma instituição militar, como a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros Militar. Major, depois tenente coronel e por último coronel. Ok? Vamos em frente então. Grava essa tela. Essa tela é aquela tela que você pode dar um print, né? Salvar aí no seu computador, salvar aí no seu celular, para que você tenha em mente que ela é bastante importante para a tua prova. Beleza? Vamos lá. Próximo. Nós temos aqui as praças agora. Veja que as praças não têm postos. As praças têm, ou os praças têm, graduações. Nós temos 2 tipos de praças, né? As praças especiais. Quem são as praças especiais? São os alunos do curso de oficiais da Polícia Militar e são os aspirantes a oficial da Polícia Militar. Quando eu fui do Exército, primeiramente eu fui aluno oficial do Exército Brasileiro. Depois eu fui para aspirante oficial do Exército Brasileiro. Aí que eu passei para segundo tenente e primeiro tenente, saí e fui para a Polícia Rodoviária Federal. Ok? Então, voltando aqui. Praças especiais, aspirante oficial e aluno oficial. Essa é a resposta da prova. Quem são os praças especiais de acordo com o Estatuto dos Militares do Rio Grande do Norte? Aspirante oficial e aluno oficial. E as outras praças, quem são? Subtenentes e primeiro e segundo e terceiro sargentos. Aqui é um outro círculo hierárquico. Está compreendido quem? Soldado, PM, cabo, PM, terceiro sargento, PM, segundo sargento, PM, primeiro sargento, PM, subtenente, PM. Ok? Beleza? Então, voltando aqui, ó, nós temos essa primeira tela
tela dos oficiais têm postos, beleza? Dá um print nessa tela, salva essa imagem. Depois nós temos aqui as praças, nós temos as praças especiais, aspirantes e alunos a oficial, tá? E nós temos o círculo de subtenentes e sargentos que englobam desde o soldado até o subtenente. Vamos em frente então? Olha lá o que eu acabei de falar. Posto, quem é que tem posto? Posto quem tem é oficial. É o grau hierárquico do oficial. Olha quem confere o posto. O governador do estado. Então você entrou aluno oficial da Polícia Militar, depois você foi declarado aspirante. Aspirante ainda é uma praça. Ainda que seja praça especial, ainda é uma praça. Não é do governador do estado então. Mas quando o aspirante for promovido a segundo tenente, essa promoção vai transformá-lo em um oficial. Ele deixa de ser praça especial para ser um oficial. Já que ele está se tornando um oficial, ele tem posto. E quem confere esse ato é o governador do estado. Então é o governador que tem que fazer a assinatura. É o governador que tem que publicar. Ok? Graduação é o grau hierárquico da praça. Soldados, cabos, subtenentes, sargentos, aspirantes, alunos, tá? Todas as praças que nós vimos na tela anterior é conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, você que vai entrar como soldado, né, vai fazer o curso de formação, aluno soldado, depois vai virar um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, por exemplo. Quando você, por exemplo, for promovido a cabo, quem vai fazer essa publicação é o próprio comandante-geral, no caso seu, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Se for da PM, comandante-geral da Polícia Militar, certo? Os aspirantes a oficial PM e os alunos oficiais PM são denominados praças especiais. Estava na tela anterior. Sempre que o policial militar da reserva remunerada, sempre, ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Exemplo, meus amigos, exemplo. Eu, que sou policial rodoviário federal, estou, por exemplo, em uma barreira e aí peço para um veículo encostar, ele encosta. Nesse momento eu peço a documentação do veículo, a habilitação dele, peço para ele descer do carro, por exemplo, para poder fazer uma revista dentro do veículo, algo do tipo. E aí eu peço para ele dizer o nome dele. E aí o camarada pega e diz: eu sou o 3º Sargento João, por exemplo. Quando ele fala o 3º Sargento João, eu estou pensando que ele é o quê? Pode ser do Exército, pode ser da Marinha, pode ser da Aeronáutica, pode ser da Polícia, dos Bombeiros e tal. Aí ele pega e diz: não, eu sou o 3º Sargento BM João. Opa, 3º Sargento Bombeiro Militar. 3º Sargento PM. Opa, 3º Sargento Policial Militar. Eu já entendi agora de qual categoria ele é, de qual órgão ele é, né, de qual instituição ele é. Só que ainda falta um detalhe. Quando ele fala o 3º Sargento PM João, eu estou entendendo que ele é um 3º Sargento da ativa. Quando ele quiser, se por um acaso ele for reformado ou estiver na condição de reserva remunerada, ele não pode omitir isso. Ele tem que dizer 3º Sargento da Reserva Remunerada João. 3º Sargento Reformado da Polícia Militar João. Beleza? Eu, por exemplo, se eu for dizer a minha graduação de Exército, eu não posso dizer 1º Tenente do EB Emerson Castro, porque eu não estou na ativa. Então eu tenho que dizer 1º Tenente R2 Emerson Castro. Esse R2 quer dizer que eu sou da reserva. Tranquilo? Beleza? Só para que vocês entendam que tem que haver essa distinção para que a gente saiba quem é aquela pessoa e dar o devido tratamento que ela merece, que o cargo dela, que a situação dela condiz, tá? Artigo 15. Precedência entre militares na ativa, o pessoal na ativa, aqueles que estão exercendo atividade. A precedência entre PMs da ativa do mesmo grau hierárquico
é assegurada pela antiguidade, falamos isso ainda há pouco, no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei ou regulamento. Regra geral: Cabo João, 2 anos de cabo, 3 anos de cabo, melhor. Cabo Mário, 1 ano de cabo. Cabo João tem 3 anos de cabo, Cabo Mário, 1 ano. Cabo João tem 3, então ele é mais antigo. Ele é mais antigo, ele tem precedência hierárquica sobre o Cabo Mário, ok? A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. A antiguidade, então, começa a contar no momento em que você se matriculou no curso de formação, no momento em que você foi promovido e por aí vai. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, será ela estabelecida entre PMs do mesmo quadro quer dizer, eu sou combatente, ele também é combatente, aí é mesmo quadro. Por quê? Porque pode ter um policial militar que é do quadro de saúde e o outro policial militar que é do quadro de combatente, é aquele que vai para as ruas, né, atrás dos infratores da sociedade, por exemplo. Tá? Um capitão da área de saúde da PM e um capitão da área operacional, dito combatente. Aí aqui ele está falando que é entre policiais do mesmo quadro, essa situação não se encaixaria. Pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de que trata o artigo 17, porque é feito um registro dos policiais militares, dos bombeiros militares, e lá está dizendo a escala hierárquica, a posição numérica de cada policial. Aquela posição numérica que conta para a antiguidade. Nos demais casos, pela antiguidade, no posto ou na graduação anterior. Ou seja, como assim? Se eu sou capitão, antes de eu ser capitão, eu fui primeiro tenente. Se eu fui promovido capitão no mesmo dia do meu amigo, então nós temos, em termos do posto de capitão, a mesma antiguidade, já que fomos promovidos no mesmo dia. Porém, antes de sermos capitães, nós éramos primeiro tenente. Aí eu recorro à graduação ou posto anterior. E lá no posto de primeiro tenente, quem era o mais antigo? Se fosse o João continua mais antigo enquanto capitão. Se não fosse o João, ele continuaria mais moderno. Se chama mais antigo e mais moderno. Capitão João, 4 anos de capitão. Capitão Alfredo, 1 ano de capitão. Capitão João é mais antigo do que o capitão Alfredo, beleza? Capitão João, 4 anos. Capitão Alfredo, 4 anos, promovidos no mesmo dia de capitão. Porém, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para o posto anterior. Posto anterior, primeiro tenente. De repente, lá o capitão João era mais antigo do que o capitão Alfredo, então ele continua mais antigo agora que ele é capitão, ok? Se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento. Para definir a precedência, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo. Então, os dois entraram juntos, foram sempre promovidos juntos. Quem será o mais antigo? Bateu tudo, empatou em tudo, vamos ver a data de nascimento. Na data de nascimento, o que for mais velho será considerado o mais antigo. E o mais novo, obviamente, será considerado o mais moderno. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A e B. O órgão de formação, às vezes, tem os critérios. De repente, é a ordem de classificação do concurso, é a idade, é a ordem alfabética. Está previsto lá no regulamento do curso de formação. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Presta bem atenção para não fazer confusão com isso daí. É somente em igualdade de posto ou graduação. Exemplo.
Eu tenho um subtenente da ativa e eu tenho um subtenente da reserva. Presta atenção. Não tenha dúvida. O subtenente da ativa é mais antigo do que o subtenente da reserva. Tem precedência. Por quê? Porque nessa igualdade de posto eles têm precedência os que estão na ativa. É diferente de eu dizer que um subtenente da ativa tem precedência sobre um coronel da reserva. Isso aí é nunca, é never. Não pode, jamais. O coronel não está no mesmo posto de graduação do subtenente. Então, o coronel, mesmo estando na reserva, continua tendo precedência. Entenderam, meus amigos? Entenderam, minhas amigas, tá certo? Só vale essa regra para policiais que estão no mesmo posto ou graduação. 2 capitães estão conversando. Um é da ativa, o outro é da reserva. Quem é o mais antigo? Quem é o que tem a precedência? O da ativa, porque eles estão no mesmo posto. Capitão, capitão. Beleza? Tranquilo? Se for em postos ou graduações diferentes, segue aquela tabelinha que nós mostramos. Quem está mais embaixo tem menos precedência. Quem está mais em cima tem mais precedência, tem mais autoridade, porque o grau hierárquico está acima, ok? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os PMs de carreira da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Vamos lá então, vou tentar desembolar isso aqui para você. Vamos pensar em 2 capitães, capitão A e capitão B. Capitão A, 3 anos de capitão. Capitão B, 1 ano de capitão, certo? Se ambos estão na ativa, o capitão A tem precedência sobre o capitão B, ok? Capitão A tem precedência, por quê? Porque tem 3 anos e o capitão B tem 1 e ambos estão na ativa. Vamos pensar agora. Imaginemos que o capitão A ele tenha ido para a reserva e o capitão B ainda esteja na ativa. Os dois se encontraram. O capitão A disse para o capitão B que ele ainda é mais antigo. Ele está errado. Por quê? Porque o capitão A, apesar de ter 3 anos de capitão e o capitão B só 1, o capitão A agora está na reserva. E em igualdade de posto ou graduação não há dúvidas. A precedência é o pessoal da ativa sobre o pessoal da inatividade. Mas olha o parágrafo 4º que está dizendo. Imagina que o capitão A, que tem 3 anos, foi para a reserva e o capitão B, que tem 1 ano, está na ativa. O capitão A passou 1 ano fora, na inatividade. Lógico que o capitão B agora tem 2 anos de capitão. Imaginemos então que o comandante-geral, o governador, decidiu que tinha que chamar o capitão A de volta para a Polícia Militar. Teria que ser convocado. Ele aceitou voluntariamente, caráter transitório, aquela coisa toda. Ele voltou para a ativa. Quando ele volta para a ativa, esse camarada só tem ainda 2 anos de capitão. Então, o capitão A volta a ter precedência sobre o capitão B, que ainda tem 2 anos de capitão. Beleza? Entendeu? Então, quando o policial da reserva volta para a ativa, como é que se define a precedência? É só olhar para o tempo que aquele camarada que voltou tem naquele posto, naquela graduação e comparar com os demais. Ok? Emerson, vamos fazer um outro questionamento, que agora eu estou me fazendo aqui na minha cabeça e eu vou passar para vocês. O capitão A tinha 3 e o capitão B tinha 1. O capitão A foi para a reserva, só que ele passou 3 anos fora. Quando ele passou 3 anos fora, o que aconteceu com o capitão A? 2 anos, 3 anos, 4 anos.
E aí o capitão A resolveu voltar, foi convocado, aceitou aquele negócio todo, o caráter transitório voltou. Agora que ele voltou, ele era mais antigo enquanto os dois estavam na ativa. Mas quando ele volta, qual vai ser a pergunta? Capitão A, quantos anos de capitão o senhor tem? 3. Na ativa, só conta os da ativa, os anos da ativa. Capitão B, quantos anos o senhor tem agora de capitão da ativa? 4. Então agora, nessa volta do capitão A, o mais antigo é o capitão B. Safo, pessoal. Tranquilo, matamos essa tela. Isso às vezes embola um pouco, mas é só você, tendo dúvida, ouvir mais uma vez que com certeza vai ficar bem tranquilo. Precedência entre as praças especiais e as demais praças. Praças especiais, lembra? Aspirante oficial e aluno oficial. Demais praças, soldados, cabos, subtenentes, sargentos. Aspirante oficial e aluno oficial PM são superiores hierárquicos a todas as praças. Essa é a regra geral. No momento em que o camarada passa no concurso para oficial, que ele se matricula no curso de formação, ele é chamado de aluno oficial da Polícia Militar. Nesse dia, ele já é superior hierárquico de todas as praças. Do soldado que tem 2 anos de serviço, do cabo que tem 10 anos de serviço, do subtenente que tem 20 anos de serviço, esse camarada já é superior hierárquico àquele lá. Tá certo? Tranquilo? O regulamento prevê isso. E, obviamente, se como aluno ele já é superior hierárquico de todas as praças, quando ele é declarado aspirante, que ele está mais próximo ainda de se tornar oficial, aí mesmo que ele é superior hierárquico a todas as praças. Artigo 17. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Foi aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? Que tem que ter um registro, uma escala numérica, vai estar todo mundo lá, número 1, número 2, número 3, de mais antigo até o soldado mais moderno lá. 18. Os alunos oficiais da Polícia Militar são declarados aspirantes a oficial PM pelo comandante-geral. Isso aqui também já tinha falado para vocês mais cedo. Posto é de oficial e quem dá o ato é o governador do estado. Graduação é para praças, e aí inclui os praças especiais, e é dado o ato pelo comandante-geral. Como o aluno é declarado aspirante oficial, e aspirante oficial é uma praça especial, quem dá o ato é o comandante-geral. Pergunta de prova isso daí. Vamos então agora passar para os nossos exercícios de fixação. Mais uma vez, olha aí as imagens para você se animar dos nossos mascotes, tá certo? Vamos em frente. Antes de nós passarmos aí para as questões de fixação, vamos relembrar aqui que nós estamos aqui disponibilizando para vocês a parte de Estatuto dos Militares gratuita aqui no YouTube. Basta você olhar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica e você vai direto para a nossa apostila. E está todo em PDF da parte de normas pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, tá certo? Além disso, nós estamos disponibilizando as videoaulas aqui também da parte do Estatuto dos Militares, que você está acompanhando. Já tivemos a aula 1, a aula 2, mas isso não é tudo, meus amigos, isso não é tudo. No concurso vai ter português, vai ter biologia e por aí vai. E você precisa estar preparado corretamente. E aí nós temos o nosso curso online completo, é só para te lembrar, onde nós temos a teoria, os exercícios, os simulados e mais a nossa revisão de véspera. Nós já falamos sobre isso na aula 1. São mais de 300 videoaulas a um preço promocional de R$ 240. Menos de R$1 por cada videoaula. Não tem o que pensar, meus amigos. É ir lá no site da Loja do Concurseiro, clicar em comprar agora e começar os seus estudos o mais rápido possível. Essa parte sozinha que a gente está passando para ti não garante a tua aprovação total. Então, vá lá, clique em comprar, com certeza o material você está vendo aqui que é de qualidade e você tem muito a ganhar. Beleza? Vamos então para os nossos exercícios de fixação. Julgue os itens de acordo com a lei. Nos nossos exercícios de fixação, a gente procura colocar a questão de certo ou errado.
Mas nas nossas turmas de exercícios simulados vai ser A, B, tal, de múltipla escolha, ok? Primeiro, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. Certíssima, até aí, tranquila. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida. Até aí, perfeito, todas realmente. Entre os PMs da ativa, da reserva remunerada e reformados. Meus amigos, isso aqui está perfeito. É um belo exercício de fixação. E está escrito lá no artigo 12 e também no parágrafo 3º. Tranquilo? Está corretamente. Base institucional da Polícia Militar, de qualquer instituição militar. Hierarquia e disciplina. Os dois pilares, lembra disso, tá? 2. Os alunos oficiais PM são declarados aspirantes oficial PM pelo governador do estado. Negativo, pelo amor de Deus, isso está manjado. Eu já falei pelo menos nessa videoaula 2 vezes, isso aí está errado. Tudo que tiver a ver com praça é ato do comandante-geral. Promoção, declaração de praças é com o comandante-geral da Polícia Militar e nunca com o governador do estado. O governador do estado dá o ato para oficiais. Quando esse aspirante for promovido a segundo-tenente, aí ele entra no rol dos oficiais e aí sim, quem vai dar o ato é o governador do estado, ok? Tá aqui, ó, no artigo 18, os alunos oficial PM são declarados aspirantes oficial PM pelo comandante-geral da corporação, beleza? Terceira questão, posto é o grau hierárquico do oficial, tá certo? Do praça é graduação, do oficial é posto. Conferido por ato do governador do estado, mais que certo, perfeitamente, artigo 14, parágrafo 1º, posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador do estado. Perfeito aí. Pessoal, meus amigos, então, ó, fechamos mais uma videoaula, mais uma vez os nossos amiguinhos aqui, os nossos mascotes, se espelhem nesses dois camaradas, que com certeza é um concurso bacana, tanto do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, né, que é um estado maravilhoso, de belas praias, a gente já teve a oportunidade de conhecer, trabalhando como policial rodoviário federal, e viu que realmente é um estado que é muito interessante, principalmente se você for um policial militar ou bombeiro militar. Aqui então nós vamos continuar na próxima aula, vem aí a aula 3. Continue conectado no nosso site da Loja do Concurseiro e no nosso YouTube. Não esqueça de clicar em inscrever-se. Se inscreva no canal que você vai ser alimentado aí pelas novas publicações, tá certo? Também não esquece de ir lá no nosso site e dar uma olhada no nosso curso online completo. Tem outros vídeos explicativos também sobre o concurso lá no nosso site, lá na nossa turma, bem como de outras disciplinas, tá certo? Fique com Deus, até a próxima. Tchau!